Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14. Que contas ficaríeis devendo à sociedade por privá-la de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe serviria de amparo? Certamente o autor da ofensa deve reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar a vida lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deveria ficar sepultado no silêncio? Nada restará, portanto, senão a satisfação da sede da vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a remorsos causticantes. Se há o ofendido que o sucumbe, onde há reparação? E aí ele falou assim, ó, ficou bastante difícil essa interpretação para nós aqui. Agradecemos de coração, fiquem com Deus, Márcia e Diogo Argento, que nos escreveu pedindo ajuda para entender essa passagem. Essa passagem aí, Samia, é do quê? Do duelo. Do duelo, né? São várias mensagens sobre o duelo. Então, Kardec está falando sobre a questão de duelo. Quando se pensa assim, faz sentido. Que contas você deve prestar à sociedade se a priva de um dos seus membros? Porque, por uma questão de honra, as pessoas naquela época já era ilegal. Na França, o duelo, mas as pessoas ainda praticavam o duelo. Então, vinham mensagens relacionadas a isso. O que você acha que está fazendo de bem? O que você vai provar para a sociedade vencendo uma outra pessoa na luta? Tá vendo como eu venci a pessoa? Então, porque a ideia do duelo era essa, que vença o que tiver razão, que vença o que estiver certo. Porque existia na Idade Média um negócio chamado juízo de Deus, que era um pensamento através do qual, se duas pessoas tinham uma contenda, bota os dois para brigar, porque Deus vai proteger o inocente. Essa era a crença da Idade Média. Porque Deus não vai deixar o inocente morrer. Aí o inocente morria. Então, eles tinham a ideia de que podia botar para confronto que Deus faria a sua intervenção. Mas isso acabou mostrando que era ineficaz, mas mesmo assim evoluiu para o chamado duelo, que é esse processo aí doloroso, no capítulo 12 aí. Então, existem várias mensagens no final do capítulo 12 sobre a questão do duelo, mostrando exatamente a ilogicidade disso. Será que realmente é lógico que você vá lutar com uma pessoa para matar o outro, para defender sua honra? Qual é o sentido que tem isso? Uma boa contribuição para o entendimento de vocês é pegar no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da terceira parte, que é o capítulo sobre a lei de destruição, pegar o tópico O Duelo, que também tem lá. Lá as questões são muito boas sobre essa questão de duelo, e pode ajudar bastante no enriquecimento dessa questão. Mas, em síntese, a ideia é o seguinte: não se defende a honra matando alguém. E no Livro dos Espíritos diz, você vai encontrar duas situações. Se você for melhor do que o outro, você é um assassino. Se você é pior do que o outro para o duelo, você é um suicida. Ou você é um suicida, ou você é um assassino. Porque não existe escapatória. E quando os dois têm a mesma condição, dizem os espíritos, eles são a um só tempo suicidas e também assassinos, porque foram para o tudo ou nada. E essa não é a melhor solução. Na medida em que a sociedade evoluiu, e a gente está falando de uma sociedade da época moderna, que é uma sociedade que tinha, assim, o duelo como uma prática bastante comum, a sociedade foi evoluindo
e o direito foi substituindo essas violências. Quando alguém hoje tem uma questão contra outra pessoa, processa, move um processo contra o outro. Não precisa matar a pessoa. Mas no passado, não. Ah, ele me ofendeu minha filha, ofendeu minha mulher, matar. Não, mete um processo nele, pega uma indenização ou mete ele na cadeia, que é a forma hoje para a gente fazer isso, em função daquilo que Max Weber chama de monopólio legítimo da violência, que é o Estado que pode fazer. O Estado pode prender, o Estado pode desapropriar dos bens, só o Estado pode fazer isso. O cidadão comum não pode. Então, você aciona o Estado e o Estado usa do seu poder, do monopólio legítimo da violência, para constranger o agressor a reparar a sua vítima, sem que você tenha que ir para um duelo. Então, na época de Kardec, como isso ainda era muito comum, os espíritos estão questionando: faz sentido matar alguém? Faz sentido você confrontar? Faz sentido ser dessa maneira? Existem muitas outras formas de procurar a reparação. O perdão é uma delas, mas se você não está com dificuldade de perdoar, processa. Mas não tem sentido matar uma pessoa por uma agressão que ela lhe fez. Em síntese, a ideia desse texto é exatamente apresentar para nós as alternativas de reparação sem a necessária confrontação e morte dos envolvidos. E trazendo para hoje, a gente pode dizer que ainda existe duelo, né? Porque hoje nós não escolhemos as armas, mas a gente usa os punhos, parte para a briga, e isso é um duelo. As pessoas acham que quem vencer a briga tem razão. As guerras são duelo entre povos também, e ainda existem hoje em dia. Então, essas mensagens, elas valem para todos esses casos para nós ainda hoje. E, às vezes, até o duelo verbal, quando não é uma discussão sadia, mas ofensa de um lado ao outro.